Vamos estudar no dia de hoje a fala de João Evangelista, né, do capítulo 30, e essa frase é de João, capítulo 17, e versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nesta frase de Emmanuel, nós percebemos que é um trechinho do Pai Nosso, não é? Então, Jesus, naquele momento desse sermão do cenáculo, onde ele deixou muitas recomendações para nós, ele falando aos discípulos, né? E dizendo que os discípulos não eram desse mundo, como ele também não era, né? Porque o reino dele não era deste mundo. Mas que ele, então, nos dava a entender que eles já existiam anteriormente, todos estavam ali habilitados para cumprir aquela missão, né, neste nosso planeta. E ele também disse, logo adiante, nesse versículo, ele disse, não sois do mundo, eu vos escolhi do meio do mundo. Mas ele pedia a Deus, ao Pai, que não os tirasse do mundo, porque eles teriam uma gloriosa missão a cumprir, né? E também precisavam estar fortalecidos, embora eles estivessem naquele momento num corpo comum como o nosso, dotado de uma certa limitação, né? Mas todos eles estavam prontos para obedecerem, implantarem o cristianismo e seguir as pegadas do Mestre. Então, nós vamos ler, então, o trecho que Emmanuel fala, né? Nos centros religiosos, há sempre um grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Na terra, a terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, nesse trecho de Emmanuel, ele fala que, de fato, nós estamos num mundo de dificuldades, né? E as pessoas que não têm uma crença definida, sabendo que aqui é um mundo de sofrimentos, né? De um cárcere, uma prisão para todos nós, e umas pessoas assim da humanidade, sem esperança no futuro, numa vida futura, é um conceito de incertezas, a morte, não é? Então, nós vamos, então, dessa maneira, procurando esperar no futuro, depois da morte, um mundo de paz, de descanso, de bem-aventurança,
como se fosse a última esperança para nós. Então, Emmanuel nos diz, dessa forma, que nós temos que aprender, nós é que vamos, com o nosso esforço, melhorar a situação do mundo. De nada vale nós irmos para um lugar de descanso após a morte, se nós vamos levar os nossos conflitos. Os conflitos não ficam aqui com o corpo, eles vão junto. E as feridas nossas, da nossa alma, também vão junto. Então, nós temos que ficar aqui para nós ajudarmos a consertar o mundo, a melhorar esse mundo, essa paisagem, embelezar o mundo. Então, essa frase que está na oração do Pai Nosso, né, que fala do livra-nos do mal, e o que é livrar-se do mal? Né? Onde o mal se encontra? Quando nós falamos em livrar-nos do mal, nós envolvemos a questão aqui das tentações, né? E o que seriam as tentações? Seriam as tentações de experiências que prejudicam as almas, ou elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do espírito? A tentação é uma instigação para o mal, né, como fator de perdição, ou é uma experiência para ser posta à prova? Então, estudando a doutrina espírita, ela nos esclarece que nós temos que pedir ao Pai não o afastamento das nossas provas, né? Mas que Ele não nos deixe, então nos dê coragem para vencer as tentações. Porque quando nós vencemos as nossas tentações, nós ganhamos mais forças para nós podermos sair vencedores, vencer as tentações, vencer esses inúmeros testes que nos são dados, para passar em cada existência, não é? Então, as tentações do mundo, desse nosso mundo, que ele é assim, porque ele é feito nas condições que nós precisamos para evoluir. Então, a tentação é um exame, é uma verificação do nosso adiantamento. Os que vencem adquirem essas forças e se elevam. Aqueles que não superam, não conseguem, eles podem estacionar e vão precisar repetir as lições da vida quantas vezes foram necessárias. Então, libertar-se do mal, desse mal que existe em nós, que são as nossas imperfeições, não é? E o mal, então, passa a ser uma ignorância moral. Portanto, se está no mundo, né, está primeiramente nas criaturas que habitam no mundo. Então, Jesus, ao pedir ao Pai que guardasse os discípulos, e a nós também, que ele, na nossa oração do Pai Nosso, nós pedimos isso, né? Que ele nos livre do mal. Mas ele não pede que nós nos coloquemos longe dos problemas do mundo, e nem que nós fujamos dos trabalhos do mundo, né? Ele está, nesse momento, pedindo, nos preparando, né? Para que nós possamos entrar no caminho reto, na direção do bem, no bom procedimento, né? E ele sempre nos convida, através dos seus mensageiros, que nós permaneçamos no mundo, né? Para nós aprendermos a dar os nossos testemunhos de luta, de trabalho, de compreensão e de amor. Na questão número 115 do Livro dos Espíritos, então tem aquela pergunta nossa conhecida, né? Dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? E os benfeitores respondem, não, Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Então, Deus não criou o mal. Ele não estabeleceu um grupo de bons e um grupo de ruins, né? Nas suas qualidades, nos seus atributos de onipotente, onisciente, de soberanamente justo e bom, ele estabeleceu leis para todos nós seguirmos. Então, as pessoas que conseguem
absorver, ou então seguir esses mandamentos, as leis divinas que existem para regular a nossa vida. Se nós conseguimos mais ou menos, as consequências também vão ser boas ou não para nós, né? Porque o nosso sofrimento decorre justamente das nossas falhas humanas, quando nós não sabemos usar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, né? Então, daí nós vamos encontrar consequências boas, agradáveis ou não. Então, esses mensageiros que sempre estão ao nosso lado, aparecem na nossa vida, aparecem para a humanidade, eles sempre dão dicas para nos ajudar, para aliviar as dores e os sofrimentos. E eles vão, então, com essas dicas, nos estimular para que nós aprendamos a fazer as boas escolhas e tomarmos as melhores decisões. Então, nós vamos aqui viver no mundo sem aderir ao mundo, sem partilhar-lhe as paixões, sem entregar-se ao mundo, mas nos libertando, nos livrando do mal. As experiências é para que nós aperfeiçoemos as nossas qualidades, desenvolvamos as nossas virtudes. Então, nós temos que aprender a procurar os meios para vencer as dificuldades. Precisamos também entender as consequências dos nossos atos e das nossas ações. Para que nós, entendendo essas consequências, nós possamos evitar o mal. Nós também temos que entender que essas privações fazem parte da nossa vida, nós necessitamos dela, vamos aprender com elas, e uma coisa importante, precisamos reclamar menos, nos lamentar menos dos nossos sofrimentos, porque cada um tem a sua dor, e todos nós temos que passar por ela. Então, elas são, em vez de dores e sofrimento, elas são bênçãos para nós, quando nós entendemos isso. E substituir a lamentação, a conversação em assuntos desagradáveis, né? Sempre substituindo isso que não serve de nada pela fé, aquela energia que nós temos dentro de nós, que nós precisamos desenvolvê-la, tendo uma plena confiança nas leis divinas e no auxílio que nós recebemos a toda hora. Nós estaremos, assim, exercitando a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação e a nossa aceitação. E não precisamos censurar o mundo, né? Porque nele, ele é feito para que nós possamos tirar dele as bênçãos, essa gratidão que nós falamos, gratidão, né? Porque nós, nesse mundo, né, que Emmanuel fala que de um pântano sai um lírio, uma flor maravilhosa, desse mundo aqui, nós vamos tirar o nosso corpo físico, que vai ser o nosso refúgio, que vai ser a nossa morada. Nós vamos ter um calor materno, né? Alguém, ou uma mãe biológica, ou uma mãe responsável por nós, que vai nos dar o conforto que ela puder dar, né? Ou de um lar modesto ou não. Nós vamos ter pessoas ao nosso lado que irão se afeiçoar a nós e nos fornecer tantos recursos para a nossa vida. Por mais modesto que seja o lar. Nós vamos ganhar pessoas que nos ensinem a orar, nos dê noções sobre a espiritualidade, ou sobre uma crença, sobre uma religião. Então, nós sempre vamos receber
amparo de alguém. Nós vamos ganhar as experiências, a riqueza da experiência, a luz do conhecimento e a alegria do trabalho. E é aqui no mundo que nós vamos receber todas essas oportunidades. Oportunidade de progresso, de aprendizagem, os sonhos que nós temos, os planejamentos que nós fazemos, né? Aquilo que nós pensamos para a construção do nosso mundo de felicidade, e sempre nos lembrar que teremos pessoas ao nosso lado, pessoas boas, que elas vão ser como sementes que vão depositar em nós, em nossas almas, né? Aquilo que é necessário para nós vencermos o mal do mundo e conquistarmos a felicidade. Se nós formos colocados aqui, é para aprendermos a enfrentar os problemas que existem aqui, né? Acharmos as soluções para esses problemas. E para nos livrarmos desse mal que ainda está em nós. E nós precisamos nos libertar dele. Precisamos nos preservar também, né? Para evitar esses males, nós temos que aprender a nos preservar dos perigos do mundo. Então, na Gênesis, no capítulo 18, no item 9, tem uma frase assim: sim, de certo, a humanidade se transforma. E depois, lá na frente, ele fala: e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano o que são os indivíduos, né? O que são para os indivíduos as crises de crescimento. Então, mais uma vez, nós dizemos que não é criticando o mundo, que nós vamos construir alguma coisa de bom para nós, né? E que nós temos que ser gratos, abençoar esse mundo ainda imperfeito como nós, né? E é que através deles que nós vamos progredir, nós vamos evoluir e ter o nosso crescimento espiritual. A humanidade já viveu muitos conflitos, guerras, as tribulações, as doenças, epidemias, pandemias, né? Essas violências sociais, as injustiças, as inundações, né? Os terremotos, já inúmeras vezes durante esse nosso crescimento espiritual, durante a evolução da nossa civilização. Então, nós temos agora uma nova crise, né? Novos acontecimentos, que nós não achamos que isso é o fim do mundo. Nós sabemos que não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo evolutivo. Que desse ciclo evolutivo nós vamos encontrar muitas coisas boas para o nosso próximo ciclo, né? E nós achamos interessante também a questão do Livro dos Espíritos, que fala, a 784, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os benfeitores respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, nós temos que meditar nessas respostas, né? Porque os acontecimentos da nossa sociedade, que nós verificamos, que nós estamos vivenciando, a dor, o sofrimento na Terra, ele vem como um mecanismo de revisão, né? E vem assim para nós, como despertando a nossa consciência para a crise,
a crise, esse mal do mundo, mas é justamente para que nós recuemos um pouco e pensemos naquilo que nós estamos fazendo, não é? Então, nós vamos necessitar de refletir nessas crises para nós encontrarmos uma saída e estamos sentindo a necessidade do bem e de uma reforma. Alguma solução nós vamos encontrar, né? Então, a nossa solução é a renovação mental de cada um de nós, né? Se nós nos renovamos individualmente, renovamos a coletividade. Então, nós temos que procurar transformar essas imperfeições, esses males, né? Essas crises que nós temos dentro de nós, transformar isso em pensamentos bons, em pensamentos de otimismo. Nós temos que pensar nas nossas transformações morais de cada um de nós, não é? E há dias atrás, nós fizemos um trabalho, né? Sobre o homem no mundo e sobre o médium no mundo. Então, todos nós lemos, estudamos, refletimos sobre isso, e qual é a solução? O dever do homem no mundo, do médium no mundo, né? É despertar a nossa consciência de que nós somos espíritos eternos, em crescimento, estamos progredindo, né? E temos que fazer essa transformação para vivermos melhor e deixarmos a nossa vida, a nossa coletividade, a nossa terra transformada para melhor, não é? O médium é a mesma coisa, que é o homem no mundo, né? Esse médium precisa exercitar as suas qualidades, né? O seu esforço educativo, o esforço educativo de si mesmo, né? Procurando, então, movimentar essas energias, né? Para o estudo, para o trabalho, para uma conduta moral melhorada, mais elevada, usarmos a nossa perseverança e percebemos que nós somos responsáveis pela nossa mudança e pela mudança do mundo também. E nós tiramos aqui do livro Libertação, do capítulo número 1, 2 trechos, né? Um é falando, então, daquele ministro Flacos, fazendo uma exortação, né, numa sala para aqueles convidados, aqueles aprendizes. Ele diz assim: vivemos num mundo civilizado de superfície, a reclamar não apenas a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam, daqueles que realizam o bem. E mais embaixo ele fala, num outro trecho: em companhia do Cristo, é indispensável mantermos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. E que essas criaturas que estão nos abismos, essas criaturas sofredoras, elas não se regeneram à custa de palavras. Elas precisam de um amparo amoroso, eficiente, que lhes modifiquem o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e de pensar. Então, todas essas criaturas, elas vão se modificando pouco a pouco, quando os espíritos compenetrados daquele seu papel vai tocar o coração delas, o sentimento, o pensamento, e vai fazê-las mudar. No livro Agenda Cristã, então, para finalizar, nós encontramos também um trechinho. Nas conversações, lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum, né? Nessa Agenda Cristã de André Luiz. Então, nós precisamos ter muito boa vontade, dar muita atenção para a nossa vigilância,
a vigilância aqui de dentro de nós, do nosso coração, a vigilância nos nossos pensamentos, para nós buscarmos o bem, a paz e a sintonia com os benfeitores que estão sempre aí para nos instruir, né? E nos trabalhos do mundo, o que mais nos favorece, então, é a nossa atividade mental, a nossa atitude mental, né? As nossas mudanças, onde nós empregamos o nosso esforço, a nossa vontade, né? E a nossa vontade de perdoar o mal praticado, o mal que nós praticamos e o mal que alguém praticou. E que esses seres, né, que vivem nessas regiões infelizes, eles estão semi-inconscientes. Eles ainda não aprenderam aquela responsabilidade. São seres incompletos da virtude tanto quanto nós próprios. Mas se nós já estamos aprendendo sobre essa nossa mudança, eles também vão aprender com aqueles que puderem ensiná-lo e tocá-los no coração. E nós temos, então, o nosso remédio, nós temos que aumentar a dose do nosso remédio. Qual é o nosso remédio eficiente? É o Evangelho, é a aprendizagem do Evangelho, dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser absorvido por todos os corações da humanidade. E assim, companheiros, com esses comentários sobre esse capítulo, nós queremos passar agora, então, para a nossa prece final. Vamos assim, nestes momentos, fazendo o nosso recolhimento interior, vamos nos acomodando nos nossos lugares, respirando fundo e imaginando um canal aberto para que possamos receber e doar as melhores energias que temos. Energias de paz, de saúde, de luz e amor. Que essas bênçãos possam nos orientar nas boas resoluções que envolvem cada um de nós. Vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar pelos doentes do corpo, da alma. Vamos vibrar por todos aqueles que passam por provas difíceis, que têm em suas almas feridas difíceis de serem cicatrizadas. Vibremos tanto pelos encarnados como os desencarnados. Esses desencarnados que se acham com seus conflitos. Vamos também vibrando, desejando muito amor para os dirigentes de todas as nações do nosso mundo. Especialmente por aqueles que estão no momento envolvidos nos conflitos da guerra, envolvidos nos desentendimentos. Vamos vibrando também muito amor, muita luz, muito entendimento, envolvendo todos aqueles que precisam tomar as suas decisões, a todos aqueles que estão comprometidos nesses conflitos. Vamos pedindo ao Pai que eles possam receber essas energias de consolo, de esclarecimento.
Vibremos por todos aqueles que trabalham em benefício da saúde no mundo, aqueles que trabalham em benefício da ordem, da segurança, do trabalho edificante. Vibremos pela expansão do Evangelho no lar, em todos os grupos de estudo e em todos os lares. Também pedimos que a nossa saúde física seja fortalecida de acordo com a necessidade de cada um. Que esse remédio espiritual, essas energias de cura, sejam derramadas sobre as nossas águas, as águas que estão nas nossas garrafas, nos nossos copos, nas nossas jarras, as águas que estão nas nossas casas. Que essas energias de luz fortaleçam a nossa alimentação diária, né? E que também elas sejam fortalecidas as células físicas enfraquecidas do nosso corpo. Que as bênçãos de luz acalentem todos os corações que buscam a fé, a bondade, a esperança e o amor. Agradecemos a todos que nos ampararam, a esses benfeitores que auxiliam esta nossa casa, que auxiliam as salas do nosso centro, a nossa sala de estudos, que eles possam sempre alimentar este ambiente com as energias de luz, de amor e de esperança. Com a graça de Deus e de Jesus. Nós pedimos licença aos benfeitores que nos orientam para que possamos encerrar o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, então, a todos que estiveram conosco, que nos auxiliaram nas vibrações e que Jesus possa nos fortalecer a todos nesse momento. Graças a Deus. E para vocês, todos que estão na nossa sala, a Lúcia e todos que nos ouvem. Que Jesus nos abençoe. Um abraço. Obrigada, dona Beth. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Letícia. Obrigada, Lúcia. Tchau, Lúcia. No recorte.